Jornal da 6, entrevista. Neste sábado, dia 2 de dezembro, dermatologistas farão atendimentos gratuitos à população de Natal no Hospital da Liga, em alusão ao dia C de combate ao câncer de pele. E para falar mais sobre esse assunto, já está aqui conosco no estúdio a dermatologista e diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no Rio Grande do Norte, doutora Rafaela Teixeira. Boa noite. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. É um prazer falar de um assunto tão frequente na nossa população, principalmente no Rio Grande do Norte, onde nós temos o índice de ultravioleta bastante elevado. Sempre se fala em câncer de pele, muitas dúvidas sobre quais os sintomas, como se deve procurar um dermatologista, em qual circunstância se deve procurar um dermatologista. A senhora falou aí da incidência da radiação ultravioleta que Natal... O Rio Grande do Norte, é o segundo estado onde a radiação é mais incidente no Brasil. Só aqui no nosso estado nós temos mais de 2.000 casos novos por ano. Então é bem frequente, então é importante esse esclarecimento à população, as medidas de fotoproteção para que a gente colha frutos no futuro, diminuindo essa incidência. O outro estado me parece que é Espírito Santo, né? E também, sobretudo na região de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Isso. Tem um buraco da camada de ozônio. De ozônio, isso mesmo. Doutora... Aqui é mais pela proximidade, né? Com a linha do Equador, isso, que o sol incide bem na nossa região. Doutora, quem é que deve procurar um dermatologista? Então, assim, pacientes que já têm história, né, familiar, que já têm história pessoal, fototipos baixos. Quando eu falo em fototipo, é aquele paciente claro, né, que tem olhos claros, que tem uma fotoexposição diária, tipo ocupações ambulantes, pacientes que vivem em exposição solar frequente, o trabalhador, o paciente ocupacional, que a gente chama, né, que tem essa exposição regular, é interessante nos procurar. O motoboy, né, também. O motoboy, vendedores ambulantes, bugueiros, né. Agora a gente observa hoje, doutora Rafaela, que acredito que diante de tanta pregação no sentido de que se devem tomar cuidados, hoje a gente já vê o trabalhador rural, em geral, trabalhando com camisa de manga comprida, trabalhando com chapéu, etc. E ao mesmo tempo a gente já observa também que as pessoas já começam, de uma maneira geral, a evitar a exposição ao sol na praia ao meio-dia, naqueles horários do sol mais escaldante, como a gente chama. E quais são, enfim, as recomendações da medicina para que as pessoas se previnam do câncer de pele? Inicialmente, essa questão da preocupação da população com a exposição solar ainda é muito pobre. Tem estudos recentes que mostram que apenas 30% da população brasileira se preocupa em estar passando filtro solar, em estar utilizando camisetas com fotoproteção. Então, isso a gente tem essa preocupação em pessoas mais próximas nossas, né? Mas aquela pessoa do campo, aquela pessoa que não chega àquela informação adequada, infelizmente ainda é bem pobre esse acesso, né, à informação. Quais são os cuidados, né, que a gente tem que ter? A exposição adequada, né, antes das 10 horas e após as 16 horas. Lembrar que no nosso estado essa incidência da radiação ultravioleta é maior, então já estamos recomendando esse horário mais precoce, às 9 horas da manhã. É muito forte aqui. E justamente sobre isso existe uma polêmica que alguns médicos, quando falam da necessidade de que a pessoa capte melhor no seu organismo a vitamina D, alguns chegam de outra especialidade, não a dermatologista, alguns chegam a recomendar que a pessoa tenha uma exposição ao sol, sobretudo no horário que é o pior horário de câncer, me parece que de 11 da manhã até 1 hora da tarde. O que é que a senhora poderia falar a respeito? A vitamina D é produzida com a exposição solar, certo? E a radiação que leva a essa produção da vitamina D é a ultravioleta B, que é mais incidente entre as 10 e 16 horas, né? O pico ao meio-dia. Período mais perigoso. Isso. O que é que acontece? A Sociedade Brasileira de Dermatologia já
né, se pronunciou sobre esse assunto. Mesmo havendo essa necessidade de vitamina D, nos outros horários a gente tem essa absorção de ultravioleta B em menor quantidade e uma absorção adequada para essa produção, tá certo? Diária de vitamina D. Não há necessidade de você ficar exposto ao sol, principalmente aqui em Natal, que nós nos movimentamos e em qualquer ocasião nós estamos expostos à radiação ultravioleta. Doutora, E o que é que a gente recomenda? Em pacientes que são susceptíveis, pacientes idosos, pacientes gestantes, lactentes, que essa vitamina D seja acompanhada de perto. Então, caso haja alguma deficiência, fazer a reposição oral. Isso. Não se expor ao sol, que é sabidamente cancerígeno. Agora, doutora Rafaela, só uma pergunta aqui, Marco, que os ouvintes fazem recorrentemente aqui, é com relação às pintas, com relação aos sinais, né? Que as pessoas às vezes veem determinado sinal, determinada pinta aparece no corpo. Você tem que logo, quando aparece alguma coisa, uma pinta, um sinal, ele começa a crescer de uma forma disforme, você tem que procurar um dermatologista, é por aí? Isso aí. Em relação às pintas, a gente tem uma regra dentro da dermatologia chamada regra do ABCD, certo? Essa regra vai nos orientar se essa pinta é maligna ou se é benigna. Vamos lá, né? Discorrer a cada letra, né? O A é de assimetria. A gente divide essa pinta em 4 quadrantes. Se forem bem, né? Se forem assimétricos, parecidos... Assimétricos é um sinal de alarme, né? O B é de bordas. Se tiverem bordas irregulares, também chama atenção para procurar um dermatologista. O C é de cores. Se tiver multicores, mais de 3 cores associadas, também é um sinal de alarme. E o D é de diâmetro, maior que 0,6, né? Maior ou igual a 0,6 centímetros, também é um sinal. Mas se você já tem uma pinta previamente, né? Que não tem nenhum sinal desses, e começa a crescer, começa a coçar, começa a ficar assimétrica, começa a sangrar, aí é um sinal que tem que ser procurado o dermatologista com uma certa urgência. Em pacientes que já têm histórico familiar, o ideal é que essa consulta com o dermatologista não seja só quando ele tiver já essa lesão suspeita, ele procure antes para o segmento das lesões já existentes. Quer dizer que esse tipo de lesão, esse tipo de câncer, existe um componente hereditário também? Também, isso. É um dos fatores de risco, né? E uma outra pergunta que ele faço é com relação a como é que você diferencia um sinal que você tem para algo que pode ser realmente a indicação de um câncer, porque às vezes tem muita semelhança, né? E você não consegue diferenciar visualmente. Isso, a gente geralmente aplica essa regrinha, né? Da simetria, das bordas, das cores, se tem um crescimento, se está Não é um sintoma de dor. Claro que se for um sinal já avançado, que já tenha dado ulceração, aí a própria ulceração é ferida, né? Está ferindo, desculpa o termo. A própria ferida vai doer pelo processo inflamatório associado, mas o câncer de pele não costuma doer. E sobre protetor solar, o bloqueador solar, qual a recomendação da dermatologia? Da Sociedade de Dermatologia, né? Um ouvinte está perguntando aqui se o preço do bloqueador solar ainda é um problema. Com certeza, né? Pacientes de baixa renda, um filtro solar, geralmente nós adquirimos por uns 30, 40 reais, os mais baratos. Se você for procurar um mais... Né, agora, existe alguma diferença significativa? Se você tem um bloqueador de 30 fator de proteção solar para um de 60, eu já ouvi médicos que dizem que muda muito, outros que disseram que muda quase nada de um para o outro. Assim, a Sociedade Brasileira orienta o mínimo de fotoprotetor solar, né, que é aquele númerozinho que a gente vê no protetor, na embalagem, um mínimo de 30, certo? Qual é a diferença de 30, 60, 45? Na verdade, a proteção contra a radiação ultravioleta não aumenta proporcionalmente ao número.
O que vai aumentar é o tempo que você vai ficar exposto ao sol. Tipo 15, o que é que significa 15? Se você tem um paciente que demora 5 minutos para ficar vermelho, vamos dizer assim, que os testes para chegarem em um número eles avaliam a vermelhidão do paciente. Se você tem um paciente que demora 5 minutos para ficar vermelho, quando ele usar um fator 15, ele vai demorar 15 vezes 5. No caso, 75 minutos. Então, 75 minutos ele vai estar seguro que ele está protegido. Então, se você comparar 60 com 15, ele vai estar 4 vezes mais tempo seguro do que o 15. No caso de Robson Carvalho, que é um branco total, radiante. Ele tem que usar um fator de FPS maior. Um fator proteção 100. No caso assim, pretinho, eu posso usar um de 15, de 20. Mas de qualquer forma, o cálculo vai ser esse. Se você usar um de 30, você vai estar 30 vezes mais tempo protegido, e se você usar 60, vai estar 2 vezes mais do que o 30. Eu descobri um bloqueador. É meio complicado esse cálculo, mas eu descobri um bloqueador que deu certo para mim, porque eu tinha horror a usar bloqueador solar pelo fato de ser muito oleoso, aquela agonia na pele. Aí eu descobri aquele Minesol Oil Control. Aí você passa, ninguém percebe que você passou o protetor solar e não fica aquela coisa oleosa, não nem tem cheiro, nem fica escorregando. Não, mas assim, o que é bom a gente tem que compartilhar, né? Eu queria perguntar à doutora Rafaela, já que vamos ter essa promoção do atendimento gratuito agora no final de semana, no sábado, né? Aproveitar e pedir para ela convidar o pessoal. Quais são o que o paciente, a pessoa que tiver qualquer dúvida, deve fazer para ser atendido lá pelos dermatologistas que vão trabalhar nesse sentido de dar esse apoio à população? Então, dia 2 de dezembro, este sábado, nós, médicos dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologistas, nós estaremos atendendo na Liga, na Avenida 6, das 8 às 13 horas. É atendimento gratuito a toda a população. Até cirurgia vai fazer. Até cirurgia. Mas precisa pegar ficha, o que é que tem que ser feito? Chegando lá, vai apresentar algum documento e pegar a ficha. Não precisa ter carteira do SUS, não precisa ter nenhum outro tipo de documento, só a carteira de identidade. Pode pegar sábado, a ficha já na véspera, como é? Não, todos no dia. Certo? É neste sábado, né, doutora? Na Liga. Isso, da Avenida 6, das 8 às 13. Às 13 horas. O atendimento será gratuito. Estaremos, a maioria de nós dermatologistas que fazemos parte da SBDRN, como também contaremos com a presença de cirurgiões oncológicos da Liga, tá certo? E cirurgiões de cabeça e pescoço. Não precisa levar nada, é só um documento que o identifique, tá bom? Muito bem. Conversamos aqui com a dermatologista e diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Norte, doutora Rafaela Teixeira. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 6. Tá bom, eu que agradeço. Obrigada a vocês. Sucesso aí na promoção. Obrigada.